Oi, eu sou o Sobrevivente e a gente tá no carnaval e nesse momento a internet se divide em dois grandes grupos. O grupo da galera que quer sair pegando geral e garantir a existência da espécie, algo que deixaria Charles Darwin muito orgulhoso, e o grupo de pessoas que acha que o carnaval não deveria existir, que é uma festa terrível, imunda e que mostra o pior do brasileiro. Pra ser bem sincero, eu tô bem mais próximo do segundo grupo. Eu nunca gostei do carnaval, eu nunca pulei carnaval, e quando eu lembro do carnaval já me vem à mente pessoas drogadas, cheiro de mijo no ar, ISTs, furtos, confusão e tudo que não presta. É uma maravilha, né? A gente vê aqui uma superlotação num bloco com Calvin Harris, não sei quem é, em São Paulo, que provocou tumulto e foliões passam mal. Olha só isso aqui. Nossa, é melhor assim mesmo. É melhor que ela quando a polícia sair da rua. Nossa, gente. Nossa Senhora. É um DJ. Dezenas de foliões que acompanhavam um bloco com o DJ Calvin Harris precisaram ser socorridos. Bom, deixa eu adiantar um pouquinho o vídeo aqui. Tem que abrir espaço. E o pior de tudo é que nessa época a internet vira um centro de futilidade. Como a gente pode ver aqui, Pop Zone. Zé Felipe entra no clima do carnaval e avisa: o pau vai quebrar. 2 emojizinhos de mordendo os lábios. Aí mostra aqui a foto do Zé Felipe e as mulheres nos comentários. Se ficar, tem um homem aqui. Se ficar bem rígido, não quebra. Gente, que delícia. Que seja dentro de mim. Do jeito que ele tá desesperado, biscoitando todo santo dia, deve estar topando fazer de tudo. KKKK, gato, né, amigas? Que broxante. Tomara que quebre mesmo. Enfim, isso assim, eu poupei você de muita vergonha ali. Eu trouxe só uma notícia pra você ver o nível de futilidade que a gente tem no carnaval. Por conta desse estereótipo, muitos acabam vendo o carnaval como a pior invenção dos brasileiros. Mas será que o carnaval é tão ruim assim mesmo? Ou será que ele é ainda pior e mais destrutivo do que a gente imagina? Bora conversar sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, claro que o carnaval é ruim, cara. Quem foi que criou essa desgraça? Você precisa de um vídeo para provar isso, cara. Vamos lá. Isso que é engraçado, tá? Diferente do que muitas pessoas pensam, o carnaval ele não é uma invenção brasileira. Mas para te explicar isso, nós precisamos entrar no nosso momento aula chata de história. É o seguinte, no Egito Antigo, há cerca de 4 ou 5 mil anos, as pessoas curtiam umas festinhas ligadas ao fim do inverno e à chegada da primavera. Era muito comum em diversas culturas cada um festejar a mudança das estações do ano. No caso dos egípcios, eram festas com rituais dedicados a divindades como Ísis e marcavam um momento de renovação. Na Grécia Antiga, tinham as festas em homenagem a Dionísio, também chamado de Baco pelos romanos, o deus do vinho. Nessas comemorações tinha muita bebida, dança, teatro e muito mais. E só para você saber, o deus do vinho também era o deus da e o deus da Te lembra um pouquinho o carnaval do Brasil? Lembra, né? O que era só uma festa tava virando desculpa para todo mundo sair se comendo. Já na Roma Antiga, existiam festas como as Saturnálias e as Lupercálias. Nessas datas, as pessoas faziam grandes banquetes, trocavam papéis sociais e viviam dias de muita liberdade, de muito exagero e de muita coisa deliciosa. Essas festas antigas já tinham elementos que lembram o carnaval de hoje, como as máscaras para esconder o rosto e você fazer as sapecagens que você quer, os desfiles pelas ruas e a ideia de que por um curto período de tempo quase tudo era permitido. Com o tempo, a Igreja Católica, logicamente, não criou o carnaval, né? Só que ela adaptou essas festas antigas para que elas se encaixassem no calendário religioso. Assim surgiu a ideia de que o carnaval seria o período antes da quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas. A palavra carnaval, caso você não saiba, vem de uma expressão em latim que significa algo como despedida da carne, ou festa da carne. Ou seja, era a última chance de comer certos alimentos e festejar antes de 40 dias de jejum e reflexão. Em tempos atuais, era uma despedida da vida louca para depois se dedicar à vida santa. E isso é meio que o carnaval atualmente, né? É claro e lógico que a igreja tentou colocar limites nos exageros, só que acabou mantendo a festa no calendário. Avançando alguns anos no tempo, aconteceu também dos portugueses trazerem uma tradição parecida com eles aqui pro Brasil. Aqui ela apareceu primeiro como entrudo. É uma palavra nova pra você, né? É uma brincadeira em que as pessoas jogavam água, farinha, ovos e até lama umas nas outras nas ruas.
Era uma festa bem bagunçada e no começo era vista com maus olhos pelas autoridades. Com o tempo, africanos que foram trazidos à força para o Brasil e os seus descendentes começaram a participar da festa. E aí a galera trouxe ritmo, dança e instrumentos. Dessa mistura nasceram o samba, as marchinhas e a batucada que hoje fazem parte do carnaval. No fim do século XIX e no começo do século XX, principalmente no Rio de Janeiro, surgiram os ranchos, os cordões, os blocos e depois as escolas de samba. A primeira escola de samba, chamada Deixa Falar, apareceu em 1928. Sua avó nem tinha nascido nessa época. Ou sua avó é muito velha também, tem isso. A partir daí, o Brasil foi transformando o carnaval em algo único, com muitos desfiles organizados, sendo conhecido internacionalmente por isso. Que bela imagem, né? Ah não, sobrevivente, não vai me dizendo que é uma festa maravilhosa, que é a cultura do Brasil. Não, cara, você não tá defendendo o carnaval, né, sobrevivente? Não, a cultura do Brasil não é o carnaval, sobrevivente. Não faz parte não da cultura daqui, cara. Mas faz sim, pô. O carnaval faz parte da cultura do Brasil, gosta você ou não. Isso não significa que o carnaval não tenha problemas absurdos também. Um dos pontos que mais preocupam é o aumento da violência. Em alguns anos, os registros de chegam a subir cerca de 50% nos dias do carnaval, em comparação com a média do resto do ano. As denúncias de violência contra mulheres, crianças e adolescentes também crescem nesse período, com aumentos que podem chegar a quase 40% em alguns anos. Muitas mulheres também falam já ter sofrido algum tipo de assédio durante a festa e grande parte diz ter medo de passar por isso novamente ou passar por isso pela primeira vez. Não é à toa que muitas amigas saem em bando já para evitar problemas. Nisso entra também o medo dos carimbadores. Gente que diz que isso existe de verdade e gente que diz que isso é puro mito e lenda urbana. Sobrevivente, o que são os carimbadores? Eu vou te mostrar aqui. Se você vai pro carnaval, você precisa saber disso. Bom, pra quem não sabe, muitas pessoas elas vão curtir o carnaval, mas não sabem o perigo que elas estão correndo. Nesse ano de carnaval, uma coisa que eu estou percebendo é que ninguém está falando sobre os carimbadores. Se você ir pro carnaval e sentir uma picadinha no seu braço, pronto, os carimbadores conseguiram pegar você. Mas agora fica uma grande questão, o que acontece com essas pessoas que foram picadas? Pra quem não sabe, os carimbadores andam sempre com uma agulha no bolso, e essa agulha está com um vírus chamado HIV. Pra quem não sabe, esse é o famoso vírus da AIDS. E se uma pessoa conseguir colocar esse vírus em você, você deve correr o mais rápido possível para um hospital. E o mais impressionante é que esse vírus, ele consegue ficar vivo por 1 hora. E sabendo disso, você deve fazer urgentemente um tratamento. E teve até mesmo um caso que aconteceu em São Paulo, com um cara chamado José da Silva. E junto com ele foi encontrado mais de 30 agulhas contaminadas. Esse caso ficou bastante famoso como o maníaco da seringa. Agora falando muito sério com vocês que vão pro carnaval, vocês têm que tomar muito cuidado com esse tipo de coisas. O carnaval virou uma festa que hoje em dia todo mundo tem maldade no coração. Ninguém sabe curtir ali a festa sem causar pelo menos um mal. Eu sei que é muito divertido você ir pro carnaval, mas ao mesmo tempo você coloca a sua vida em risco. Bom, e aí, o que você acha? Eu acredito que é muito mais lenda urbana do que verdade. Embora deva ter acontecido, deve ter alguns casos disso. Eu acredito que não é algo tão comum, mas mesmo assim é mais uma coisa pra ficar atento. Outra treta frequente no carnaval é o aumento de furtos e roubos, principalmente de celulares, bolsas e outros pequenos eletrônicos. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, já houve registros de dezenas de aparelhos levados por hora durante a festa. E se isso já não fosse ruim o suficiente, além do roubo, rolam muitos golpes digitais. Os bandidos ficam tentando entrar nas suas redes sociais e aplicativos de banco, por exemplo. Em alguns locais também acontecem arrastões em praias e blocos, o que aumenta a sensação de insegurança. Mas se já não bastasse a violência, se já não bastasse o roubo, o trânsito também fica mais perigoso. O feriado de carnaval costuma estar entre os mais críticos nas rodovias. Em um dos anos recentes, a Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 1.000 acidentes nas estradas federais, com dezenas de mortes e mais de 1.000 pessoas feridas. As prisões por dirigir sob efeito de álcool também aumentam e os acidentes ligados ao consumo de bebida crescem bastante. Com isso, hospitais públicos acabam ficando sobrecarregados com atendimento de traumas, fraturas e outras lesões. O que acontece? Por exemplo, eu não vou comemorar o carnaval, né? Eu vou ficar em casa com a minha família. Mas eu poderia utilizar esse feriado para ir para academia, que vai estar aberta no carnaval, exceto na quarta-feira. Eu poderia utilizar esse feriado para poder caminhar, para poder fazer coisas do meu interesse na rua, por exemplo, tentar bater 10 km correndo. Mas eu decidi evitar
tentar fazer tudo isso por quê? Porque eu moro numa cidade muito pequena, aqui a polícia não é muito ativa, a cidade não é insegura, por isso não tem necessidade de tanto policiamento aqui, mas ao mesmo tempo é uma cidade que tem muita estrada. Então o que acontece? As pessoas exageram na bebida e nessa época que é conhecido por ter muitos acidentes. Então eu vou ficar em casa tranquilo, justamente porque aqui eu não me preocupo com roubo, com violência, mas a parte de trânsito no carnaval é terrível. E claro, vamos lá, vamos fazer uma meia-culpa aqui. É importante a gente falar que em algumas cidades e em certos anos, teve queda em alguns tipos de crime graças ao reforço policial, câmeras e operações especiais. Mas de forma geral, os acidentes aumentam bastante nesse período. É isso mesmo, sobrevivente, só desgraça acontece no carnaval. É isso, cara, o carnaval não presta, as pessoas não entendem que o carnaval não presta, cara. É isso aí, gostei, sobrevivente. Palmas pra você, cara, muito bom. Assim, mais ou menos, né, cara? Porque, olha só, economicamente falando, o carnaval faz muito sentido. O carnaval é um dos momentos mais fortes para a economia do Brasil. Nos últimos anos, principalmente em 2025, no ano passado, os números mostram um impacto muito positivo nisso tudo. São bilhões de reais circulando e milhares de pessoas trabalhando e lucrando com isso. Em 2025, o carnaval movimentou cerca de 12 bilhões de reais só no turismo, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio. Esse valor foi maior do que do ano passado e se tornou o melhor resultado desde 2015. E quando os estudos consideram também os efeitos indiretos, como compras feitas por fornecedores e serviços ligados ao evento, esse número pode chegar entre 18 e 20 bilhões de reais só no mês de fevereiro. Em alguns anos recentes, contando toda a cadeia econômica envolvida, o impacto já passou de 30 bilhões de reais. Isso é um impacto muito significativo na nossa economia. Hoje o carnaval é visto como a terceira data mais importante para a economia do Brasil, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. Isso porque o número de pessoas participando da festa também impressiona. Em 2025, mais de 50 milhões de foliões circularam pelo país durante o carnaval, um aumento em relação ao ano anterior. O Brasil também recebeu centenas de milhares de turistas estrangeiros. Isso traz muita grana de fora, o que mais uma vez ajuda a economia aqui do Brasil. As cidades mais conhecidas por isso, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife, são os principais destinos que movimentam bilhões de reais, cada uma delas. E as projeções para esse ano, para 2026, são ainda maiores. Pera, sobrevivente, não, peraí, eu não tô entendendo nada, cara. Peraí, primeiro você fala que é uma parada cultural do Brasil. Aí eu concordo, mas não gostaria de concordar, mas eu concordo. Aí depois você fala que é uma merda, que acontece muito acidente, muito roubo, muito IST, muita coisa que não devia acontecer. Aí agora você fala que economicamente o carnaval é uma coisa boa, que vale a pena e que o Brasil lucra com isso, sobrevivente. É isso mesmo. É porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? O que acontece? Uma coisa é analisar o carnaval de forma pessoal. Eu olhar o carnaval e falar o que o carnaval significa pra mim, o que eu acho do carnaval, certo? Eu não gosto de participar, eu acho que tem mais malefícios do que benefícios, eu acho que gera consequências pros órgãos públicos, como ISTs, a serem tratados no futuro, gravidezes indesejadas e coisas do tipo. E sim, o plural de gravidez é gravidezes. É terrível, né? Mas é o plural. Outra coisa é analisar do ponto de vista econômico e até mesmo do ponto de vista de lazer. Ter um feriado tão longo assim é algo bom, a depender do seu emprego, claro. É bom viajar com a família ou ficar em casa com ela. Tem gente que sai pra curtir o carnaval, mas a diversão é tranquila. Quando a pessoa fala, não, vai viajar pro carnaval, tem gente que vai só se divertir com a família. Uma ida à praia, uma volta na cachoeira. O que eu escrevi aqui? Cachoeira, uma volta na cachoeira, um passeio no interior. Nada tão absurdo quanto o estereótipo de beijar 293 bocas atrás de um caminhão de lixo. É claro que tem gente que se sente superior por julgar quem curte o carnaval, o que não faz sentido também, porque a pessoa tem o direito de curtir o que ela quer curtir. A gente vê aqui, ninguém merece o povo que se acha superior por não gostar do carnaval. E aí tem esse vídeo da Larissa Luz. Não precisa falar 3 vezes, 1 minuto, o quão você odeia o carnaval. Você é de Fubango? Deixa pra gente. Não vai te obrigar a ir pra bloco não, pode ficar na sua casa, não tem problema, pode ficar aí tranquila. É muito sol mesmo, é muita gente pegajosa, então não precisa ficar reclamando, ninguém vai te obrigar. Você já disse que é uma jovem senhora, é isso que você acabou de falar, eu tô um pouco cansada de ouvir. Bom, às vezes veio essa, porque às vezes é anemia, essa falta de ânimo, mas assim, segredo, você pode ficar na sua casa no carnaval, você não precisa sair, não precisa ter glitter, não, agora me deixa em paz.
Logicamente, uma crítica a quem é contra o carnaval e fica falando, ai, mas é uma festa terrível, ai, como eu sou superior, porque eu gosto de ficar em casa, porque eu não gosto dessa e coisa do tipo. Mas claro que esse vídeo tem críticas. Ah, pronto, agora eu não posso falar que eu odeio o carnaval, uma festa que atrapalha o meu direito de ir e vir, entope hospitais de gente bêbada com a cabeça rachada por causa de uma briga, cheiro de mijo na cidade, sujeira, preservativo usado, drogas por tudo quanto é lado, mas eu não posso falar? Tirando o fato de que a taxa de aumenta em 55%. Falou tudo que eu pensei, exatamente isso. O carnaval atrapalha a rotina da cidade, atrasa a vida da gente, imundície dos infernos, barulho horrível. Aliás, quem está pagando essa porcaria somos nós. A cidade entra em caos e a galera não tem o direito de reclamar. Bêbados ao volante, exatamente. E aqui um comentário mais culto. É o fascismo da escrotidão se os caras querem fazer o resto da civilização tolerar essa barbárie. E agora aparece uma loirinha de farmácia falando que não precisa dizer que essa festa maluca só acontece dessa forma nesse país de gente alienada. Até isso querem tirar de você, não pode mais reclamar. Eu acabo entendendo os dois lados, tá? O carnaval vai existir independente de você reclamar ou não, então a pessoa tem o direito de curtir. Ao mesmo tempo eu entendo que você quer reclamar porque é assim, uma merda. No caso, o que eu prefiro fazer é me isolar na minha casa. Eu acredito que é o mais condizente com a minha personalidade. Bom, independente do carnaval ser bom ou ruim pro país, dependendo de que dado você olha, lógico, o mais interessante é você pensar no que você vai fazer no carnaval. Sair beijando todo mundo ou mofar em casa, pra mim tanto faz. É uma questão de escolha pessoal, mas claro que algumas escolhas são muito mais questionáveis do que outras. Mas cada um que estraga a sua própria vida da forma que achar melhor, né? Enfim, compartilhe esse vídeo com seu amigo que odeia o carnaval ou com aquele que ama ele e quer beijar 293 bocas atrás de um caminhão de lixo. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário, então eu quero agradecer a Def, agradecer ao Leque, ao Zane, ao Alanzito, agradecer também a Lê, ao Uncle Luke, ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, agradecer também ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gram, ao Polo, agradecer também ao Luca Nonino, ao Rússio, ao Zanatas, ao Eduardo, agradecer também ao Grove Lake, ao Amy Chris, ao Gleidson Tassiano, aqui e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos disponíveis, você pode ver aqui do lado os valores e os benefícios de cada um, mas não se endivide para me ajudar, pelo amor de Deus, né? Eu ficaria muito feliz de você me ajudar, mas não a troco de você se endividar e faltar pra você, certo? Se você não pode ou não quer se tornar um membro, você me ajuda muito comentando, compartilhando, hypando o vídeo e interagindo com o conteúdo de forma geral. Eu quero te pedir também pra você assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui no meio da tela. Tenho certeza que ele vai ser interessante pra você e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.